Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou entregar para vocês o principal ponto para enfrentar a ansiedade, tá? Sem isso você não vai conseguir melhorar, você não vai conseguir mudar, não importa a maneira que você, o remédio que você tome, o que você faça, se você não trabalhar esse ponto, você não vai conseguir enfrentar essa situação, esse transtorno. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências e dedicada a desvendar a ansiedade para ajudar as pessoas a enfrentar essa situação de uma maneira mais leve, mais natural no dia a dia. Quando eu me identifiquei uma pessoa que estava realmente com muita ansiedade, eu fui buscar tratamento, ajuda, etc. Eu estava muito focada e vidrada em um tratamento como de qualquer outra doença, né? Na busca por um remédio, um passo a passo, dá umas semanas e você melhora. Era essa a minha ideia, né, sobre o enfrentamento da ansiedade. Só que a ansiedade, ela não é uma doença como qualquer outra. Não é como você pegar pneumonia, não é como você sentir febre, não é como isso. A ansiedade, ela é uma doença mental, ela é um transtorno mental. E os transtornos mentais possuem características diferentes que vão influenciar sim na forma com que nós buscamos o tratamento. Porque o nosso foco tem que ser realmente em restaurar a saúde mental. E depois de ler muito sobre isso, de pesquisar muito sobre isso, e de entender também que as coisas ainda não são muito claras sobre o assunto dentro da literatura científica, eu consegui juntar alguns pontos e eu observei que dentro das indicações e recomendações científicas, todas elas apontavam para um ponto principal, que eu escolhi chamar de autocuidado. Por quê? São atividades e indicações que têm relação com você cuidar de si mesmo. Cuidar tanto das suas emoções, da sua mente, do seu corpo. Todas as indicações de terapias para ansiedade, elas têm a ver com isso. Inclusive, quando você vai lá buscar um psicólogo para te ajudar a lidar com essa situação, você vai trabalhar o autocuidado junto do psicólogo, porque ele vai te dar as ferramentas, ele vai te passar os mecanismos, as estratégias para você conseguir enfrentar essa situação. E vai cair nesses mesmos pilares que eu vou te apresentar hoje. O primeiro passo para você melhorar de um transtorno é você identificar o transtorno, né? E você só consegue identificar esse transtorno quando você olha para si. Então, a partir do momento que você olhou para si e você percebe que você não tá bem, que as coisas não estão legais do jeito que estão e que você quer ver uma melhora, que você quer mudar o seu estado, a sua situação, esse é o primeiro ponto ali de enfrentamento da ansiedade. E a partir dessa observação, dessa tomada de decisão, né, de querer mudar, a gente começa com a introdução de comportamentos de autocuidado. E o autocuidado não é somente você, sei lá, fazer um skincare no salão de beleza, não é só sobre isso, turma. Isso também é muito importante, tá? A gente recuperar a autoestima, trazer poder, a gente precisa trabalhar todos esses pontos. Então, sim, tudo que a gente relacionar com o autocuidado são coisas importantes para o enfrentamento da ansiedade. Então entra esses pontos também, de fazer mais skincare, de ir num salão de beleza, de mudar um cabelo, sabe? Coisas que mexem com a nossa autoestima. Mas também a gente tem o lado mental de autocuidado, de você realmente olhar para os seus pensamentos. Você tem sido muito dura com si mesmo? Você tem cultivado muitos pensamentos negativos, de sempre estar repetindo para você que você não consegue, de que você não é capaz. A gente começar a mudar esses pensamentos, né, trazendo um ponto de vista mais positivo. Isso também é uma maneira de se cuidar, porque você passa a cuidar do seu interior. E aí entra também os cuidados básicos, fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, né? Que isso todo mundo tá cansado de ouvir, que é importante fazer, porque mantém, gente, o nosso corpo em harmonia, funcionando bem. Então, sim, a gente tem que buscar trabalhar essas questões. E eu digo que nós deveríamos sempre começar por aqui.
para enfrentar qualquer transtorno mental. Porque assim, tem condições que são muito, muito, muito graves e que a pessoa vai precisar, talvez, de uma medicação para começar a trabalhar o autocuidado. Mas nas terapias em geral, o profissional ele vai te indicar isso também. Ele vai te passar, né, o tratamento medicamentoso, mas ele tem que pedir esses passos do autocuidado para você. Você vai começar a arrumar sua rotina, incluir atividades de prazer, o que você gosta de fazer. Comece a fazer coisas que te deixam bem. Esquece um pouquinho as obrigações do dia a dia, não fica se preocupando muito com isso nesse momento. Mais pra frente, quando você estiver se sentindo bem novamente, aí você volta a se preocupar com a sua casa, com outras coisas do dia a dia. Mas nesse primeiro momento, a gente tem que focar muito em trazer de volta a sensação e a vontade de querer viver. E a gente só vai conseguir trazer isso novamente quando nós começarmos a desenvolver essa autoestima novamente, uma coragem, uma confiança, uma vontade realmente de viver. Então, turma, para enfrentar a ansiedade é isso. Foquem no autocuidado, foquem em se sentir bem novamente. Lista aí tudo que você gosta de fazer. Eu fiz isso quando eu estava enfrentando a ansiedade. Eu listei tudo que eu me sentia bem, assim, durante a minha vida inteira. Eu olhei pra minha infância. O que eu gostava de fazer na infância? Putz, Raiane, você sempre gostou de praticar esportes. Sempre, gente. Isso aqui, tipo, é muito enraizado. Eu amo fazer esportes. Então, horrível, você vai começar a fazer esportes. Eu lembro que foi, tipo, um mês depois, uma semana depois, não lembro quanto tempo assim deu. Mas eu comecei já a praticar corrida. Então eu coloquei pra mim mesma que assim, um impedimento pra eu começar a correr é que assim, eu não tenho coragem, não me sinto muito bem correndo na rua. E aqui perto da minha casa não tem nenhum parque. Então, os parques serem longe sempre foi uma limitação para eu praticar esporte. Só que eu coloquei na minha cabeça e falei, não, Raiane, o seu foco agora é enfrentar a ansiedade. Você vai vencer isso, você vai voltar a se sentir bem. Essa tem que ser a mentalidade, gente. O seu foco é enfrentar a ansiedade. Até porque, gente, se você não enfrentar essa condição de transtorno, ele vai ficando pior. E ele vai te limitar cada vez mais. Então não adianta você querer focar no seu trabalho, você querer focar na sua família e ignorar a ansiedade. Porque isso vai interferir nesses outros dois pontos que você não vai conseguir fazer bem. Então, sim, o seu foco principal tem que ser enfrentar a ansiedade. Quando você passar a priorizar isso, aí sim você vai ver as coisas mudarem. Porque você vai arranjar tempo pra fazer as coisas. Porque eu também era assim, eu também achava que não tinha tempo, achava que não dava, que as coisas não aconteciam. Só que quando eu comecei a priorizar, eu comecei a achar tempo na rotina. Comecei abrindo, cada vez mais, cavando mais tempo na minha rotina. Então, eu listei as coisas que eu gostava e comecei a incluir. Putz, se sempre quiser aprender a tocar teclado, Raiane, vamos aprender a tocar teclado. Então, vamos começar a fazer isso acontecer. Correr, trabalho, eu sempre quis trabalhar com a internet, com o digital, então eu falei pra mim, Raiane, vamos correr atrás do seu sonho, você quer trabalhar na internet? Vamos começar a construir, a colocar em prática, né? Só que você precisa lutar pela vida, lutar pelas coisas que você deseja, porque eu estava realmente acomodada, e é o que a ansiedade faz com a gente, vai deixando a gente cada vez mais acuada, cada vez vivendo menos, né, até que chegou num ponto que realmente eu não via sentido nenhum em viver, em estar aqui, não sentia que agregava em nada. E aí foi com esse processo, aos poucos, passando a me cuidar, passando a me ver melhor no espelho, porque eu estava bem acima do peso, eu estava bem chateada, porque eu não me cuidava zero, assim. Tipo, eu ficava descabelado o dia inteiro, com pijama o dia inteiro, se deixasse. Só que isso mexe com a nossa energia, né? E eu passei realmente a me cuidar mais, a olhar para esses pontos, a tentar valorizar um pouquinho mais a minha autoestima. E isso foi me dando força, foi me dando um certo equilíbrio para enfrentar os outros medos, né? Que a ansiedade se manifesta às vezes de maneira mais forte. Mas foi fazendo me sentir melhor. E esse é o primeiro processo. E aos poucos a gente vai, né, cada vez entrando, aprofundando mais na ansiedade, para entendendo as raízes dos medos, das preocupações e conseguindo amenizá-los no nosso dia a dia. Mas é por aqui que a gente começa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, ativar o sininho.
E não deixe de conferir os outros vídeos que nós temos aqui, que nós também falamos muito sobre ansiedade, sobre esses medos, como enfrentá-los, que eu acredito que vocês também vão gostar. A gente se vê no próximo vídeo.